Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo mais uma vez ao canal Pensando Fora da Caixa com Cláudio. E hoje falaremos sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um período de intensa agitação política, social e econômica na França, entre 1789 e 1799. Foi um dos eventos mais importantes da história moderna, pois mudou a estrutura política e social do país, além de influenciar outros movimentos revolucionários ao redor do mundo. Dentre as causas da Revolução Francesa, destacam-se a desigualdade social, a insatisfação do povo com o sistema monárquico e a crise financeira que assolava o país na época. A população francesa sofria com pesados impostos, fome e desemprego, enquanto a nobreza e o clero desfrutavam de privilégios e isenções fiscais. Em 1789, a situação atingiu seu ápice e a população se revoltou. A burguesia, que representava a classe média, liderou a revolução e formou a Assembleia Nacional Constituinte, que proclamou a igualdade de todos perante a lei e acabou com os privilégios feudais. A Revolução Francesa que trouxe consigo igualdade, liberdade e fraternidade responsável que, influenciada pelo iluminismo, surgiram os três poderes legislativo, executivo, judiciário, direito do homem e do cidadão e os direitos de propriedade. Outros fizeram que a Revolução Francesa se tornasse uma das mais importantes revoluções de todos os tempos. Convocou a Assembleia dos Notáveis. Mas o voto era por classe e não por pessoa, por esse motivo o clero e a nobreza tiveram votos iguais. Sentados à direita foram considerados conservadores e os que estavam à esquerda do rei os que lutavam pelo povo por melhores condições de vida. Os coelhos são considerados as primeiras vítimas da Revolução Francesa, porque os camponeses não estavam dispostos a deixar que sua safra se transformasse em alimento para coelhos e pombos. Eles afirmavam ser a vontade geral da nação, que a caça fosse destruída. Pelotões armados de paus e foices saíam à cata de coelhos, e colocavam armadilhas em desafio às leis de caça. Portanto, os coelhos foram os primeiros a sofrer na Revolução Francesa, porque eram vistos como uma ameaça às colheitas dos camponeses. Era 14 de julho de 1789. Um dia que seria lembrado como um dos mais significativos na história da França. A Bastilha, uma fortaleza medieval que havia se tornado uma prisão estatal, era vista pelo povo como um símbolo do absolutismo e da tirania do antigo regime. Naquela manhã, uma multidão agitada se reuniu em torno da Bastilha. O povo de Paris estava furioso com a escassez de alimentos e a disseminação da fome, e a Bastilha era o alvo perfeito para sua ira. A fortaleza era conhecida por abrigar prisioneiros detidos sem julgamento sob ordens do rei, as chamadas lettres de cachet. A tensão aumentava à medida que a multidão crescia. Eles exigiam a rendição da fortaleza e a libertação dos 7 prisioneiros que estavam dentro. O governador da Bastilha, Bernard René de Launay, inicialmente tentou negociar, mas a paciência do povo estava se esgotando. Finalmente, à tarde, a violência explodiu. A multidão invadiu a fortaleza e lutou contra os guardas. Após horas de combate feroz, a Bastilha caiu nas mãos do povo. A queda da Bastilha marcou o início da Revolução Francesa, um período de mudança radical e turbulência na França, que levou ao fim do antigo regime. O 14 de julho, conhecido na França como Fête Nationale, é comemorado até hoje como o Dia da Bastilha. Eda, da Bastilha na Revolução Francesa. Os girondinos eram um grupo político moderado durante o processo da Revolução Francesa. Seus integrantes faziam parte da burguesia francesa. Eles defendiam a instalação de uma monarquia constitucional na França, após a queda do absolutismo. Portanto, eram contrários ao radicalismo defendido pelos jacobinos. Os jacobinos, por outro lado, eram um grupo de revolucionários radicais formado por pequenos burgueses. Eles defendiam a eliminação da monarquia na França, a abolição da escravidão nas colônias francesas, a educação para todos, o uso da violência contra os opositores da Revolução, entre outros ideais, liderados por Rubens Pierre. Em 16 de outubro de 1793,
A rainha Maria Antonieta foi executada na guilhotina durante a Revolução Francesa. Uma das figuras mais emblemáticas do final da monarquia da França, ela entrou para dar história como uma pessoa frívola que não se importava com a fome do povo. De acordo com uma história popular, ao receber a má notícia de que os camponeses não tinham pão para comer, teria respondido: "Se não tem pão, que comam brioches." A declaração insensível fez com que Maria Antonieta se transformasse em um símbolo odiado da monarquia decadente e serviu de combustível para a revolução que a faria, literalmente, perder a cabeça. Mas a rainha realmente disse essas palavras? De acordo com historiadores, essa frase não passa de fake news. Em 1792, a França se tornou uma república, e o rei Luís XVI foi executado. Durante esse período, conhecido como a fase radical da Revolução, ocorreu a chamada Revolução Jacobina, liderada por Maximilien Robespierre. A Revolução Jacobina foi marcada por uma série de execuções em massa e repressões com o intuito de combater os inimigos internos e externos da República. Contudo, a radicalização e a violência da Revolução levaram a uma reação contra-revolucionária. Em 1799, Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado e estabeleceu o consulado, pondo fim à fase radical da Revolução. A Revolução Francesa deixou um legado importante, pois estabeleceu os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, que se tornaram fundamentais nas lutas por direitos civis e políticos. Além disso, influenciou outros movimentos revolucionários ao redor do mundo, como a independência das colônias americanas e as revoltas da América Latina. Algumas fontes de pesquisa sobre a Revolução Francesa incluem A Revolução Francesa, de François Furet e Denis Richet, A Era das Revoluções, de Eric Hobsbawm, A Revolução Francesa, A Queda da Monarquia, de Simon Chama, A Revolução Francesa, explicada à minha neta, de Michel Vauvel, História da Revolução Francesa, de Adolphe Thiers. É importante também consultar materiais acadêmicos, artigos e documentos da época para obter uma compreensão abrangente sobre o tema.